Conto um Conto apresenta A Divina Comédia Humana, ou O Amor é uma Coisa Mais Exótica que um Conto em Terça Rima. A sombria floresta de Beatriz anunciou-se naquela tarde de sábado, num ponto de ônibus do centro, após ela sair do culto da igreja. Anunciou-se nos olhos do atraente moço de porte atlético que lhe pediu informação. Com simpatia, ela lhe explicou que ônibus deveria tomar, e era o mesmo que ela tomaria a hora veja. E juntos sentaram, ele com sua mochila vermelha, ela com a Bíblia ao colo, quase a mão dele em sua mão. Chamava-se Antônio, e Beatriz soube que estudava filosofia, mas gostava mesmo era de ser goleiro. E nos fins de semana jogava por times de bairro, e ela achou isso tão lindo. Ele desceu primeiro, mas antes do ônibus os separar, correu até embaixo da janela e a convidou. Você vai me ver jogar amanhã. E ela seguiu o resto do percurso a conversar manhosa com as estrelas, enquanto o seu peito borbulhava a nascente do rio, a que chamam os poetas perdição. Eu te amo, ela disse e repetiu ao ouvido dele, sussurrando baixinho. Lá fora, a última estrela se despedia e o amanhecer clareava aos poucos a suíte do Dante Motel. Eu te quero tanto, meu goleirão, ela murmurou, lembrando que horas antes o admirava embaixo das traves, e reparou que, dormindo, ele parecia um anjinho. Beatriz beijou-os nos olhos e agradeceu ao seu Deus pela dádiva daquele amor imenso, que surgira num bobo encontro casual e agora, um ano depois, a instalara definitivamente no céu. Então Antônio se aconchegou e Beatriz sentiu a urgência de seu desejo, e ela nem sabia mais quantas vezes nas últimas horas haviam se amado. Ele a beijou com ardência, depois a virou de costas para ele e aguardou que ela se preparasse, e ela, percebendo vazio o tubo de lubrificante, não teve dúvidas. Ah, vai sem gel. Um dia, Antônio sumiu, simplesmente sumiu, sem deixar um mísero bilhete, sem que houvesse discussão ou algo que pudesse deixá-lo bravo. Só pode ser uma brincadeira. Ele sempre gostou de me pregar peças, Beatriz disse para si mesma, sem encontrar explicação convincente. Mas as semanas se passaram e ele não voltou, e da vida fez-se o limbo, a angustiante espera da definição que não vinha, a existência uma peça suspensa em pleno ato. O que fazer com o amor que tanto dá sentido ao tempo? E depois de uma hora para outra, parece que disso se arrepende. Era o que pensava quando, pesquisando o site de futebol de bairro, soube que Antônio jogaria naquela tarde em outra cidade. E para lá, Beatriz se mandou. Torceu por ele o jogo inteiro no alambrado, encostadinha, engasgada num choro que ela segurou firme, até vê-lo tomar um gol no fim da partida. E foi exatamente aí que ela entendeu que estava tudo acabado, que a eternidade daquele amor se desmanchara no ar, feito uma estrela cadente. Na floresta escura dos meses seguintes, sonhava à noite com Antônio, ele jogando e ela torcendo, mas ele sempre olhava para ela no momento errado e, angustiado, tomava um gol. Solidão e desamparo foram suas companhias inseparáveis, e nem as orações da igreja trouxeram luz aos subterrâneos do seu desgraçado ser. Então, na agência lotérica em que trabalhava, no 9º subsolo do shopping, e como combinavam com sua alma os subsolos, um dia de sol voltou. Uma antiga amiga de colégio, Carla, o nome dela, após receber o troco da Mega Sena, reconheceu. Beatriz, é você!
Daí foi o chope após o expediente, as boas lembranças colegiais revividas com alegria, mais 2 chopes, tantas coisas para contar, outro chope, era a velha amizade que retornava. Um mês depois, quando Carla precisou dormir em seu apartamento e a amizade já cedia espaço aos carinhos e estes à sedução, elas consumaram na cama, abençoadas pela noite estrelada, aquilo em que seus corpos ansiavam por acontecer. Ironias do destino, amigas de colégio, anos sem se ver, e agora lá estão elas tornadas outra vez adolescentes, peles cortadas noite e dia, ternamente apaixonadas. Beatriz frita os bolinhos prediletos de Carla, que desenha corações coloridos no caderno de Beatriz, que da janela do quarto suspira feliz para as estrelas, recuperada de seu passado sofredor. Porém, naquela noite na igreja, o pastor bradou enfático: a mulher nasceu para o homem, e aquela que desobedece às leis divinas sucumbirá na condenação, para sempre amaldiçoada. Ela voltou para casa e buscou dormir, mas as leis divinas não permitiram, e foi assim que abandonou a igreja, trocando-a por outra que a aceitava, a ela e o seu pecaminoso amor. E tudo se resolveu, mas só até o dia em que o fantasma do passado ressurgiu na tela do celular. Era Antônio, que dizia ter errado, implorava por perdão e pedia encarecidamente por um encontro. Assustada, Beatriz desligou, mas ele insistiu e ela teve de explicar que seu amor agora era de outra pessoa e que ele a esquecesse, por favor. Bastou aquele telefonema para castigar as certezas de Beatriz, substituindo a paz celestial que Carla trouxera aos seus dias por aquele pesadelo dos demônios. O amor que, ao custo de um mar de lágrimas ferventes, jurava haver esquecido, voltava para lembrá-la aquilo que tão bem ela sabia. Sim, apesar de tudo, ainda amava Antônio, sim, e agora a profundidade desse amor vinha assombrá-la num íntimo e cruel confronto. Na semana seguinte, após acordar de uma noite em que não brilharam as estrelas em seu céu, Beatriz foi até a cozinha, onde Carla preparava o café, respirou fundo e lhe pediu imensas desculpas por tê-la envolvida nos seus descaminhos, os descaminhos de sua alma tresloucada. Sua pobre alma que no amor parecia sofrer de desritmia. A cena é tão melancólica. Carla escutando a tudo em silêncio e, ao fim, pegando suas coisas e indo embora, deixando no ar a pesada sombra das palavras que no peito preferiu calar. Na cozinha fica Beatriz, encostada à parede, massacrada pela tristeza de saber que fizera o que devia ser feito, enquanto na mesa o café esfria. Nossa história bem que podia terminar aqui, com a mocinha, enfim, purgada de seus pecados, vivendo com seu amado na bem-aventurança séculum seculorum. Mas, ai, é justamente quando julgamos ter gerência da vida que a própria vida trata de mudar, trata de tudo bagunçar. Acertada outra vez com seu adorado goleiro, embalada novamente pela melodia das estrelas, Beatriz, surpresa, vê-se saudosa de tudo o que tinha com Carla. Experimenta em si a estranha contradição de saber-se amada e amando, mas incompleta. Antônio a abraça compreensivo e diz que em nenhum momento lhe exigiu exclusividade e que ela ainda ama a ex-namorada, perfeitamente entenderá. Mas se você me ama, como pode aceitar que eu ame também a outro alguém? Perdeu o senso, foi? Ela pergunta, confusa. E ele explica o que aprendeu nos dias em que duelava no inferno contra sua própria possessividade. Que só há salvação no amor que liberta. Naquela mesma noite na igreja, ao ouvir o pastor pregar a fidelidade à monogamia, Beatriz nem esperou pelo fim do sermão. Ergueu-se decidida, pegou de volta o dízimo que deixara na caixinha,
saiu e foi até a casa de Carla e contou-lhe emocionada que havia finalmente se libertado e encontrado a iluminação de sua vida inteira. Bem, a história ainda deu umas boas voltas, é vero, mas para encurtar, Carla resistiu, mas um dia também encontrou a luz, aleluia! E semana passada, inclusive, aceitou ir com Beatriz ver Antônio jogar, mas deu-se o direito de não aplaudir suas defesas, porque afinal, ela ainda não está tão iluminada. Tem que dar um tempo, né? E assim vão os 3 novos atores para essa velha comédia de sucesso chamada Amor, onde ouvir as augustas estrelas não garante absolutamente nada. E, como bem nos ensina a terça rima, tudo é eterno enquanto não vem a palavra derradeira. Ricardo Kelmer, 2016.